O Senhor diz para Paulo: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Isto aqui é um princípio governante para todos nós, não somente para Paulo, mas para todos nós. O poder que se aperfeiçoa na fraqueza. Se nós abrimos as nossas Bíblias em 2 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23, não precisamos fazer isso agora, nós vamos ver como Paulo descreve essas fraquezas, essas lutas, essas privações, provações, açoites, perseguições, tudo aquilo que ele sofria na sua própria carne, por amor a Cristo. E ele vai dizer que o sofrimento mais profundo, mais agudo, mais angustiante, não eram esses, não eram os açoites, não eram as prisões. É quando ele sofria por um irmão que tropeçava. Ele sentia os seus ossos doer. Ele sentia como que um fogo que o queimava por dentro. Então tudo isto define a palavra fraqueza na vida de Paulo. Não era uma fraqueza moral, era a sua própria incapacidade em lidar com esses sofrimentos. Mas o Senhor deu a ele um batismo, o mergulhou na sua graça. Aí ele pôde compreender o poder da graça. E foi isto que o habilitou, o capacitou a cumprir a sua carreira, cumprir cabalmente o ministério que ele recebeu do Senhor, a carreira que lhe foi proposta. Agora nós vamos tomar um outro exemplo. Eu creio que isso é muito importante, irmãos, porque os aspectos destes exemplos que estou estudando com os irmãos e que ainda iremos estudar, são práticos. Demonstra a nossa realidade do dia a dia, os conflitos que vivemos. Porque os conceitos que nós temos para viver a vida cristã celestial de maneira elevada, são conceitos estritamente bíblicos. Nós temos que ser cuidadosos. Nós não temos que ler o livro do Steve Jobs, ou de outros aí, que para este mundo tiveram uma grande projeção de sucesso, para nós aprendermos princípios e aplicá-los à nossa vida. Nós não temos estes homens como referência. Você não precisa gastar um segundo da sua vida para ler a biografia desses homens, que o mundo admira, que o mundo está aos seus pés, para você conhecer o que é uma vida de sucesso. Não é uma vida de sucesso que nós buscamos. Nós buscamos uma única vida. Uma única vida. Nós buscamos Cristo. Nós buscamos ganhar a Cristo e ser achado em Cristo. Nós buscamos Ele como nosso padrão, como nossa vida, como nosso tudo. Então o nosso padrão não é terrenal, é celestial. Isso é um conflito, porque a nossa alma, a nossa carne, melhor assim, a nossa carne, o velho homem que ainda está presente em nós, ele busca tudo aquilo que ofende o caráter de Deus, a santidade de Deus, a glória de Deus. Há uma guerra dentro de nós. Paulo chama essa guerra ali em Gálatas capítulo 5, ele chama uma guerra de trincheiras. Nós estamos em uma terrível guerra, em uma grande batalha entre a carne e o espírito. Andar no espírito e não satisfazer os desejos da carne, porque a carne e o espírito militam. Então nós temos que ter clara consciência destes fatos dentro de nós. E aí você vai caminhando a sua vida do ponto de vista natural, e os conflitos surgem, as lutas surgem, e nós sofremos. Mas o cristão, ele não é como o ímpio, que sofre, porque a vida do ímpio é sofrer sem propósito, sofrer como consequência natural da sua vida, daquilo que ele é. O cristão não. Sofrimento na vida do cristão é didático. O cristão sofre
quando ele vive na prática do pecado. Se ainda o pecado é cultivado, é praticado, o cristão vai sofrer. Aí o Senhor vai usar o agulhão, o Senhor vai usar circunstâncias, Ele vai usar o sofrimento como um instrumento de transformação. E o propósito do sofrimento no cristão que vive na prática do pecado é levá-lo ao arrependimento. O cristão também sofre por causa do seu ego. O ego que não converte, que não se rende, que não quebranta, que o torna altivo, soberbo. Então Deus vai usar o sofrimento para poder quebrantar este coração. Quando Deus toma o sofrimento na nossa vida para tratar com o nosso ego, o objetivo de Deus é tornar-nos homens e mulheres quebrantados. Ele vem quebrar essa cervical aqui, para você se curvar, para você se render. E por último, o cristão, ele sofre por causa de Cristo, por causa do testemunho de Cristo. E quando ele sofre por causa do testemunho de Cristo, o objetivo deste sofrimento é produzir nele amadurecimento. Então nós sofremos por causa dos pecados, arrependimento; por causa do ego, quebrantamento; por causa de Cristo, crescimento. Então o sofrimento na nossa vida é didático. Sofrimento é um instrumento de transformação de caráter. Nós temos que entender isso, irmãos. Agora você vai vendo que o padrão que Deus nos dá é isto, um padrão celestial. Nosso conceito de valores, de medidas, de tamanho, seja lá o que for, nunca é de acordo com o padrão do mundo. Uma das grandes tragédias que explica a degradação espiritual de muitas comunidades é porque eles, consciente ou inconscientemente, eles são tomados pelos padrões, pelas medidas, pelos valores do mundo. Deixe-me dar um pequeno exemplo aqui. Como se mede o tamanho de uma comunidade cristã? Será que a gente diz assim, a comunidade de tal lugar é muito pequena lá tem só 5 irmãos. É pequena, é pequena. Mas a comunidade tal tem 500 irmãos. Nossa, lá é grande. Será que este é o padrão de Deus para medir o tamanho de uma comunidade cristã? Não é. Bom, então qual que é? Se não é, temos que ter uma base bíblica para contrastar isso. É tão simples essa base. Mateus capítulo 18, versículo 20. Tem muitos aspectos aí. Se você ler desde o 18, o Senhor vai colocar o fundamento, vou dizer assim, o fundamento doutrinário da realidade da vida da igreja. O que for ligado na terra terá sido ligado nos céus. Então, como que nós podemos explicar o que é uma igreja cristã baseada nesse texto? É o lugar onde os céus e a terra se encontram. Amém? Esse é o primeiro ponto. Aí, se você ler o versículo 19, nosso Senhor vai dizer assim: se 2 dentre vós concordarem acerca de algum assunto, e esse assunto tem que ser de acordo com a vontade de Deus, isso será realizado pelo Pai. Então nós podemos colocar um outro ponto. Estou passando sobre isso de maneira muito superficial, mas encorajo vocês a ir aos pés do Senhor. Vocês vão perceber a grandeza desses textos, suas dimensões. Então o que esse versículo 19 vai nos ensinar? É importante que a nossa vida de comunhão, ela tenha um reflexo da realidade daquilo que é a Trindade, para que a vontade de Deus seja sempre a nossa vontade, e que a vontade de Deus seja a nossa oração. Bom, esse é apenas um pequeno ponto que eu estou extraindo deste texto, porém tem muito mais. É porque eu quero chegar no versículo 20. E aqui o nosso Senhor vai dizer o tamanho da igreja. Qual é o tamanho da igreja? Como se mede o tamanho da igreja? Ele diz: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome. Então, primeiro, para que nós saibamos a dimensão da igreja, nós temos que, em primeiro lugar, ter a consciência
para que a igreja, o povo de Deus, seja realmente uma realidade espiritual dos céus na terra, uma harmonia de comunhão terrena e celestial, é importante que ela esteja unicamente debaixo do nome do Senhor Jesus. Aí o Senhor vai dizer assim: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou presente. Então o tamanho da igreja não é medido pela quantidade de pessoas, mas pela presença de Cristo entre eles. Amém? Porque a medida de Deus para nós é Cristo e não nós mesmos. Isso muda todo o nosso conceito, irmãos. Todo o nosso conceito. Se alguém um dia perguntar o tamanho da sua comunidade de irmãos, você vai dizer: o tamanho da nossa comunidade é o tamanho de Cristo. É a sua presença, é a medida da sua presença que determina o nosso tamanho. Então a primeira coisa que nós vamos fazer, nos preocupar, não é em indiscriminadamente encher o local de pessoas, mas encher o local de Cristo. A consequência, irmãos, é que as almas correrão a Cristo. As pessoas vão encontrar Cristo entre nós, e não um programa que tem que manter uma multidão ativa. Aí nós vamos ter que satisfazer os desejos da multidão. Aí, irmãos, vai precisar de técnicas. Aí você vai precisar ser criativo. Tem livros aí para isso. O líder criativo. Programas. Qual é a nova onda? A igreja vai entrar numa obsessão. E uma coisa está acabando e a outra já está começando. E você tem que se manter antenado no mundo gospel. Porque senão, irmãos, a multidão vai comer em outro pasto. E aí uma preocupação: quem é que sobrevive sem um estresse, sem uma depressão num contexto desse? Aí alguém vai escrever um livro sobre esgotamento espiritual, esgotamento de pastores, vai fazer pesquisa, tem pesquisa feita. E os índices são altíssimos, pastores em depressão. Como é que explica isso, irmãos? Pastores em depressão, depressão ministerial. Publica um livro desse aí, você vai se tornar famoso do dia para a noite, porque tem centenas, milhares de consumidores para isso, irmãos. Alguma coisa saiu fora do prumo. Sabe por quê, irmãos? A Bíblia diz que os que esperam do Senhor renovarão suas forças. É porque, sabe por quê? Eu vou só colocar um ponto, até porque eu não sou especialista no assunto, mas vou dizer algo para vocês. Uma das maiores causas de depressão entre os cristãos é porque eles pararam de esperar o Senhor. Porque você quer uma consulta de graça e transformadora que vai mudar a sua vida. Se alguém que estiver em depressão, você vai se libertar na hora. É simplesmente você colocar o seu anelo no Senhor e desejar a vinda dele todos os dias. Não tem depressão que vai corroer a sua mente. Não tem tristeza que vai te puxar para baixo. Você não vai ter fome de suicídio, você vai ter fome de arrebatamento. Então nós temos que mudar os nossos valores, irmãos. Sabe por quê? Transtorno de ansiedade, essas coisas todas que está assolando o mundo e também os cristãos, é porque nós estamos perdendo o padrão, nós estamos perdendo os valores, nós deixamos de buscar as coisas do alto, nós deixamos de buscar aquele que está sentado no trono. Irmãos, eu preciso te dizer isso. Depressão é uma doença que pode atingir a mim, a qualquer um de nós. Se você estudar a Bíblia, você vai encontrar homens de Deus que experimentaram depressão. Elias, 1 Reis capítulo 19, ele foi tomado de uma tristeza avassaladora, a ponto dele pedir a morte. Ele entrou num estado, num cárcere, e começou aquela autoacusação. É tudo isso que Satanás quer. Mas, irmãos, é só Deus abrir um pouquinho da janela celestial. Ansiedade, depressão, seja lá o que for, vai tudo embora, irmãos. Olha Jeremias. Você sabe o que é 40 anos você pregar e ninguém te ouve, ninguém te atende? Você imagina você ter uma congregação, você tem a palavra de Deus, Deus fala para você,
vai lá e prega a palavra, mas a congregação não vai te ouvir. Aí Deus fala assim, vai até a congregação, pega um cântaro, põe na cabeça, sai correndo na cidade. Aí a congregação fala, nosso pastor ficou louco, esse profeta é louco, esse irmão perdeu o juízo, é ridículo, ele fazia coisas ridículas, ninguém ouvia, seus amigos abandonaram, ele era tido como um traidor, tudo se voltava contra ele. Aí um dia ele diz para Deus assim, vou parafrasear, me seduziste, Senhor, me enganastes, o Senhor me enganou, eu estou sendo uma chacota, o Senhor fez de mim uma chacota. Olha onde Jeremias chegou, irmãos. Ele começa a amaldiçoar o dia que ele nasceu, ele começa a amaldiçoar o seu nascimento, sua vida, tudo, porque a depressão, ela cega a sua mente, o seu sentimento, as suas emoções. Você começa a olhar para sua esposa, seu esposo, seus filhos, você perde a alegria de viver. Então, qualquer um de nós podemos passar por isso, mas o Senhor vai lá e coloca a mão assim na fenda da janela e abre. Aí Jeremias disse assim, mas só de pensar e não falar do teu nome, eu sinto fogo me matando por dentro. Ah, irmãos, é isso que nós precisamos. Não tire os olhos do Senhor. Pare de ficar olhando para o seu umbigo, deixe de ser umbigocêntrico. Passe a ter um olhar cristocêntrico. Vá aos pés do Senhor. Não há nada, irmãos, não há nada que possa libertar você da depressão, de transtorno de ansiedade, do que a vida piedosa aos pés do Senhor. Vai estudar a vida de Maria em Lucas capítulo 10. Você vai ver que esta única coisa vai ser melhor do que fazer 10 meses de sessões com um psiquiatra. Você vai ver. Você vai ver que é muito melhor se alimentar da comunhão com Deus do que ficar escravizado por remédios que vão controlar suas emoções. Meus irmãos, receba esta palavra, porque ela vem do Senhor para vocês.